Ei, é você mesmo que está assistindo esse vídeo. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você é um jovem de fé? Quando as pessoas olham para você, elas enxergam um jovem que tem uma fé que vem a ultrapassar montanhas? Ficou curioso? Então fique nesse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outros jovens que amam estudar a palavra de Deus. Pegue a sua lição da escola sabatina junto com a sua Bíblia e vamos ver o que Deus tem a nos dizer. Vamos iniciar o estudo da lição de número 8, que vem com o tema Vivendo pela Fé. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós iremos ler dos versos 24 a 29. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando. Repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e jejum. Então este é o texto que nós podemos perceber que requer dos filhos de Deus nestes últimos dias uma fé que ultrapasse montanhas, ou como está nas Escrituras, uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E como que nós podemos nos conectar com o divino? É interessante aqui na lição de domingo, o Wi-Fi divino, a gente percebe que a geração em que nós vivemos, ela sempre busca um sinal. E não é diferente dos tempos de Cristo. Nos tempos de Cristo, para as pessoas crerem em algo, elas precisavam ver. Mas nós podemos perceber que no Evangelho, não é pelo que nós vemos que nós iremos crer, mas sim por uma fé inabalável. Ou seja, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos auxiliam a ter essa fé. E é através da fé que nós podemos ter um vislumbre de que tudo aquilo que foi escrito é para o nosso bem, é para os nossos dias atuais, e aquelas profecias que ainda não se concretizaram, ainda se concretizarão. O que falta para nós? Crer que isto irá acontecer. E quando nós cremos, quando nós temos fé, nós passamos a nos conectar com Deus. É por isso que na lição de segunda, a lição nos chama a termos uma fé viva. E o que é esta fé viva? É uma fé que, mesmo diante de certos acontecimentos que aparentam ir contra aquilo que está escrito, independente, você passa a crer, você passa a confiar. A lição diz que Jesus, ele não exige uma fé perfeita, mas ela começa com algo mínimo, ou seja, é gradual. Ele não quer que venhamos ter uma fé, de um dia para o outro. Não. Ele quer que venhamos a desenvolver a nossa fé. E como nós desenvolvemos a nossa fé? É quando Deus nos coloca em situações que exigem que nós venhamos a ter essa fé. Ou seja, meu querido jovem, você que é adventista, ou você que é de uma outra denominação,
O que Deus está dizendo a você nesse momento? Você quer ter fé? Você quer ter uma fé como de Abraão, como de Isaac, como de Jacó? Ou como aqueles que estão na galeria dos heróis da fé? Você quer ser incluído nessa galeria? Peça a Deus para que Ele lhe prove, para que Ele envie provações, para que você desenvolva esta fé. Meus queridos, através da crise, nós podemos ter a certeza de que nós temos esta fé ou não. É através da crise que ela irá nos revelar se nós estamos ligados com Deus ou não. Então, a crise, ela nos ajuda a desenvolvermos a nossa fé, mas também ela nos revela até que ponto está a nossa fé. Ou ela nos revela que nós não temos fé. É por isso que nós precisamos clamar diariamente para que o Senhor nos ajude a desenvolver não uma fé qualquer, não uma fé depositada em algo que não tem base, mas sim uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé, como diz as Escrituras, a tal ponto de você dizer para o monte, saia de um lado e vá para o outro, e isso se concretizar. Não que você vai até uma montanha e dizer, vai de um lado para um outro. Não. O que Cristo diz? É que para aquelas pessoas que têm fé, nada é impossível, nada pode detê-las, nada pode impedir elas alcançarem o alvo. E atrelado aos sentimentos, será que a fé depende das nossas emoções? Será que a fé ela é submissa às emoções dos seres humanos? A lição ela nos diz algo interessante. A fé não depende de emoções ou momentos empolgantes. Ela se apoia na palavra de Deus. Ou seja, a fé ela não está submissa às emoções ou aos acontecimentos, mas ela se apoia, com base em Romanos 10:17, na palavra de Deus. Então a palavra ela tem o poder de nos fazer a ter fé. A palavra ela nos exige que venhamos a tomar uma decisão consciente, mesmo quando algo vai contra os nossos sentimentos. Exemplo, Abraão. Deus chegou com Abraão e disse, Abraão, toma o teu único filho, Isaque, aquele a quem você ama, e vai para a terra de Moriá. Você vai subir em um dos montes e lá você vai sacrificá-lo. Jovem, se fosse você no lugar de Abraão, qual seria a tua atitude? É óbvio que Abraão se questionou. Abraão entrou em um conflito. Por quê? Porque a sua razão dizia, olha, vai, sacrifica o Isaque, porque Deus pediu. Mas e os sentimentos de Abraão? A Bíblia diz que Abraão amava o seu filho, Isaque. Por quê? Porque era o filho da promessa. Era o filho que ele ansiava ter com Sara. Agora, Isaque, já maior de idade, Isaque seria o precursor da promessa feita a ele em Harã. Então, os sentimentos de Abraão entraram em conflito com a razão de Abraão. Mas note, a fé de Abraão esteve além dos seus sentimentos. O autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos dar o motivo principal que o motivou a subir o monte com Isaque e no seu coração ele estava disposto a sacrificar. E que motivo era esse? Diz as Escrituras. Porque ele tinha fé de que, alguma maneira, após a morte de Isaque, Deus iria ressuscitá-lo.
E é importante nós notarmos que no tempo de Abraão não havia nenhum registro de ressurreição. Mas Abraão creu, Abraão confiou, ele depositou a sua fé em Jesus. Quando Isaac o questionou: pai, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão, nesse momento, ele poderia ter entrado em choque. Ele poderia ter entrado em uma angústia profunda, de uma tal forma que ele poderia, assim, sair como louco daquela situação. Mas, o que a Bíblia afirma? A Bíblia diz que Abraão olha para o seu filho e ele diz: o Senhor proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então note, Abraão cria que de alguma forma Deus iria intervir no sacrifício de Isaac. Isto é fé. É por isso que quando Abraão levanta o cutelo, Deus diz: Abraão, não estendas a tua mão sobre o rapaz, porque eu sei que agora você me teme, porque você não me negou o seu único filho. Abraão, ele só pôde ser considerado como pai da fé, porque ele creu e ele estava disposto a cumprir o mandato de Deus, mesmo que aquele mandato estivesse contra o seu sentimento. Então, jovem, você não deve ser guiado pelos seus sentimentos. É óbvio que a Bíblia não desconsidera por completo os sentimentos. É óbvio que os sentimentos estão intrínsecos no ser humano. Nós somos seres emocionais. Mas a nossa fé não é guiada pelos nossos sentimentos, pelas nossas tristezas, angústias ou temores. Não. A nossa fé tem uma base sólida. E ela está embasada aonde? Na palavra de Deus. Vamos para um outro exemplo de fé. Você se lembra ali de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles estavam diante da estátua. Quais eram os sentimentos desses jovens? Se eu não me ajoelhar, eu vou ser lançado na fornalha. O medo talvez tenha tomado conta daqueles jovens. E é claro que tomou, porque eles eram jovens, eles eram seres humanos, eles eram pessoas, eles eram humanos. E como pessoas, como seres humanos, eles sentiram medo da morte. Mas a fé deles estava tão pautada na palavra que quando eles foram questionados por Nabucodonosor, qual foi a resposta deles? Mesmo que o nosso Deus não nos livre, nós não iremos nos dobrar diante da sua estátua ou de qualquer deus babilônico. Isto é fé. A fé não é algo que ocorre em certas ocasiões. Não, ela precisa ser algo que faça parte do estilo de vida. E é nesse ponto que eu quero chegar. Porque na lição de quinta-feira, trazendo para os nossos dias, a lição ela nos diz que nos últimos dias, antes da volta de Cristo, os santos de Deus, aqueles que aguardam o breve retorno de Jesus, eles precisam ter uma fé sob pressão. Eles precisam ser pessoas inabaláveis. E como você sabe disso? Talvez você possa estar me perguntando. Então vá comigo, eu não vou colocar na tela esse texto, mas vá comigo para Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, na parte da terceira mensagem angélica, versículo 12, a Bíblia ela vai nos dar um norte e ela vai nos mostrar um povo que irá batalhar contra a besta, a sua imagem e sua marca. E no momento de pressão, em meio à perseguição, enquanto muitos estão sendo mortos,
enquanto muitos estão sendo torturados, enquanto muitos estão sendo lançados nas prisões, ou se tornarão escravos por amor de Cristo, como nós podemos ver isso no livro O Grande Conflito, estes homens, mulheres, crianças, jovens, proclamarão as seguintes palavras. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos. Por que estes santos perseveram? Por dois motivos. Primeiro, porque eles obedecem os mandamentos de Deus. E o que mais? E permanecem fiéis a Jesus. Ou têm a fé de Jesus. E como era a fé de Cristo? Meus queridos jovens, os cristãos dos últimos dias, principalmente ali no período do fechamento da porta da graça, aonde o mal terá tomado conta dos ímpios, eles terão que desenvolver essa fé, a fé de Jesus. Eles não apenas depositam sua fé nele, eles têm a fé que Cristo tinha enquanto esteve nessa terra. Uma fé dependente de Deus. Uma fé que mesmo diante das adversidades, eles sabem em quem eles têm crido, em quem eles têm depositado suas esperanças. Então, jovem, nós somos chamados a ter essa fé. Mas talvez você possa estar olhando para si mesmo, eu possa estar dizendo, Gabriel, diante das adversidades, diante dos impercalços da vida, diante das lutas e dificuldades, eu não tenho essa fé. Eu não consigo desenvolver essa fé. Num momento de dor, de sofrimento, me dá vontade de abandonar os caminhos do Senhor. Me dá vontade de chutar o balde, de jogar a toalha, de viver uma vida como se Deus nunca tivesse existido. Porque é difícil ser cristão. E eu reconheço, é difícil ser cristão. Mas é aí que Deus nos oferece o seu Espírito. E quando o seu Espírito está em nós, ele pode operar algo que está muito além do entendimento humano. É por isso que eu quero deixar para você que me assiste nesse momento, algumas palavras de ânimo, palavras que podem nos conceder uma esperança que mesmo em meio às dificuldades, nós podemos vencer as batalhas através da fé. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, página 105, ela diz: pela oração, pelo estudo de sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com Cristo vivo, e ele a segurará com a mão que nunca a soltará. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ter esta fé? Você quer ser um jovem de fé? Você quer entrar na galeria dos heróis da fé? Diz a serva do Senhor: oração, estudo a palavra e através da fé. O homem mais fraco, débil, o homem mais incapaz da terra, ele pode prevalecer as batalhas espirituais. Você quer isto para a tua vida? Então ore comigo. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, a desenvolver essa fé. Ó Deus, olhando para nós mesmos, olhando para dentro de nós, olhando, Senhor Deus, para os nossos defeitos, olhando para nós, não há nada de bom, nada de especial, não há fé em nós. Ó Deus, ajuda-nos a desenvolver essa fé. No momento em que formos estudar a Tua Palavra, no momento em que formos orar, que esta fé se desenvolva e que possamos fazer parte, Senhor, daqueles que não apenas depositarão a sua fé em Ti, mas aqueles que vão viver esta fé. Esteja com este jovem, Senhor.
perdoa os pecados desse jovem e prepara este jovem para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Maranata, jovem, que Deus te abençoe. Eu te espero para o próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral, conexão. Fortaleça o seu relacionamento com Deus.